Já falou para ele, né? Você só está fazendo. Deixar o Jorge sozinho. Tá tudo pronto aí? Pronto aí, doutora Neymar? Ok? Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observada a ordem regimental. Pauta dos processos físicos, número 37 da pauta, é o AP 2276-2012-043, relator Dr. Marcelo, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante doutora Neymar, inscrita doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela agravada. Agravada? Sim, senhor. Quem que é? Jorge? Doutor Marcelo. Doutor Marcelo, a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu conheço do agravo interposto e no mérito nego-lhe provimento. Se ele negando, só quer se manifestar, aguarda. Eu aguardo a divergência, excelência. Estou de acordo, terceiro votante. Eu também estou de acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde. Excelência, eu tenho mais um processo na pauta do senhor. É eletrônico. Eletrônico tem que Tem que aguardar esperar, um pouquinho então tá. por causa Muito dos obrigada. horários. Mas vai ser rapidinho, tá? Próximo. Número 17 da pauta é o AP 229-2014-111, relator Dr. Gessé, revisor Dr. Jorge, terceiro votante Dr. Marcelo, inscrito Dr. Orlando José de Almeida, pela agravante. Doutor Gessé. Dr. Gessé, sim, senhor. Doutor Gessé, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu estou conhecendo do agravo de petição interposto. No mérito, estou dando-lhe parcial provimento para determinar a integração à lide e redirecionamento da execução em face da Fundação TV Minas Cultural, bem como para determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face do pedido de integração da lide do diretor executivo Paulo César Marques de Jesus e do presidente do Conselho de Administração Sérgio Luiz Gomes Galdino, nos termos da fundamentação. É o meu voto, senhor presidente. Quer se manifestar ou tá? Aguarda? Aguardo, excelência. Aguarda o segundo votante, por favor. Eu vou ficar vencido, eu manteria a decisão de primeiro lugar. Vencido, porque o doutor Marcelo Acompanha o acompanha o relator. relator. Então o doutor Jorge fica vencido, tá? Que manteria a decisão. Decisão, então, por maioria, nos termos do voto do relator. Boa tarde, obrigado. Próximo. Chegou agora. Doutor Guilherme. Número 9 da pauta é um AIAP, número 2, 2017-091-03000. Relator, doutora Neymar, segundo votante, doutor Jorge, terceiro votante, doutor Marcelo. Inscrito, doutor Guilherme Oliveira Cruz, pelo agravado. Pelo agravado. Guilherme, pelo agravado. Doutor Anemar, a conclusão, por favor. Senhor presidente, eu não estou conhecendo o agravo de instrumento interposto pelo executado por ter deficiência de traslado nos termos da fundamentação. O senhor aguarda? Aguardo alguma divergência? Não, doutor Jorge. Doutor Jorge. Doutor Marcelo. De acordo. Uma decisão unânime nos termos do voto do relator prejudicado a sustentação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Próximo. E aí, no caso, ficou retirado de pauta o processo número 24, que é o AP 1811-2011-137. É isso, o doutor André já foi informado que o processo foi retirado de pauta. Próximo. Dos físicos, não há mais. Bom, os processos físicos, não há mais sustentação oral e ressalto, então, que todos os demais processos foram decididos na conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Passemos ao pregão, então, da primeira sala dos processos eletrônicos. Se tiver dificuldade no PJ, aí você me avisa que eu abro aqui para você. Esse aqui é de São Paulo. Pauta dos processos eletrônicos da relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, desembargadora Neymar Pereira Amaral, terceiro votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça. Há uma preferência regimental do advogado de fora, no número 32 da pauta. O processo é o RO 11.144-66-2017.
inscrito Dr. Felipe Barronuevo Yashita, pela reclamada recorrida, número 32. Paulo Henrique Via Varejo, não é? É isso? Paulo Henrique Via Varejo? Mas isso é outra coisa? Não, senhor. Eu olhei aqui então errado, peraí. Qual que é o número? 32. 32. Bom, o meu 32 aqui está Paulo Henrique. Boa tarde, excelências. Só um minutinho, por favor. Qual que é o meu? Está lá em cima na sustentação oral? Ah, é o tá lá. 11.144. Só um minutinho, peraí. Está com o Eu número entrei errado aqui. Acho que eu entrei errado aqui, peraí. Só um minutinho, por favor, viu? Vai. O senhor não está com a sessão do dia 18 aberta? Abriu do dia 12. Só um minutinho que eu tô apanhando aqui do negócio. Olha lá, já finalizou. Beleza. Nossa. 32 está aqui. Jane Natura, né? O senhor está escrito por quem? Eu falo pela Natura, senhor presidente. Natura, pois não. Só um minutinho. Bom, eu sou relator, estou conhecendo o recurso do mérito negando de provimento. O senhor aguarda. Eu questiono se tem alguma divergência, porque a priori a decisão me satisfaz. Segundo votante, por favor. Natura, 32 da pauta. 32. De acordo, doutor 11.144. Jorge. Da Natura. Só uma Não. primeira opção, isso mesmo. A primeira opção é essa aqui, está afastando o vínculo. Então, a decisão é unânime nos termos do voto relator, fica prejudicada a sustentação. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, e desejo uma boa continuidade de julgamento a todos. Boa tarde. Viu? Boa tarde. Número 12 da pauta, que é o RO 10.329-55-2016. Inscrito Dr. Bernardo Salete Teixeira, pelo reclamante, que é o recorrido. Reclamante recorrido 12. Prudential. Eu estou... Com esse recurso do mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir o pagamento de diferença decorrente da redução e posterior supressão da parcela intitulada Bolsa de Treinamento, valor de R$5.000. Reduz o valor de R$35.000 arbitrário da condenação para R$25.000, com custo de R$500 pela reclamada já pagas. Estou suprimindo somente essa diferença que eu entendi que não houve caso de redução e acréscimo. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, egrégia turma, no que tange à redução salarial, restou comprovado nos autos que, além de vendas, o reclamante realizava atividades de pós-vendas e, por essas atividades, não era remunerado. A reclamada alega que seria uma bolsa treinamento e não seria salário fixo, a parcela fixa suprimida. No entanto, restou também comprovado nos autos que, durante todo o contrato de trabalho, o reclamante foi submetido a treinamentos, motivo pelo qual requer seja negado provimento ao apelo empresarial. Pois não, doutor Marcelo, segundo votante. Quem que é o segundo? Doutora Nemar. Doutora Nemar, segundo votante. Estou de acordo com o relator. Doutor Jorge. Então, a decisão unânime, nós temos o voto relator. Uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Pois não, próximo. Número 40 da pauta é o RO 11.357-04-2016. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela reclamada, que é a recorrente. Recorrente. Falei que não ia demorar? Foi rapidinho. Bom, eu estou conhecendo o recurso, rejeito as preliminares de incompetência material dessa justiça, carência de ação por legitimidade passiva e denunciação da lide. E no mérito, nego-lhe provimento. A senhora tem a palavra, doutora.
excelentíssimo senhor desembargador presidente, caros desembargadores, caros colegas, boa tarde a todos. Nesse caso, trata-se de uma discussão a respeito de restabelecimento de plano de saúde gratuito para o reclamante. E eu gostaria de apontar, primeiramente, a questão da prescrição nesse caso, tendo em vista que, enfim, o processo é longo, ele é até um pouco complicado com relação à própria empresa, perdão. Ele é um processo complicado, mas o que acontece é a MRS, ela passou a fazer, ela recebeu vários, né, desses empregados, foi uma substituta trabalhista, e nesse caso houve uma alteração nesses planos de saúde quando a empresa assumiu estes contratos de trabalho. E essa alteração ocorreu em 1997, ou seja, 20 anos atrás, corretamente. E o que acontece? O reclamante questiona aqui que os planos de saúde eles eram gratuitos e depois a empresa passou a requerer coparticipação desses planos de saúde. Excelências, não existe normativo que obrigue a empresa a oferecer gratuitamente planos de saúde aos seus empregados. Ou seja, nesse caso, tendo ocorrido essa alteração a requerimento dessa coparticipação dos empregados em 97 e não havendo dispositivo legal que obrigue a empresa a efetivamente oferecer esses planos de saúde de forma gratuita, entendemos que, assim, a questão da aplicação da súmula 294 do TST ao caso, tendo em vista que, obviamente, né, a situação ocorreu há mais de 20 anos, estaria operada a prescrição total, devendo ser negado provimento ao recurso. Mesmo que assim não se entenda, excelências, entendemos também que não é devido essa restituição requerida pelo reclamante, principalmente em relação ao fato de que a empresa ela se viu, querendo ou não, obrigada a modificar os planos de saúde oferecidos. O plano de saúde oferecido anteriormente, ele acabou falindo um pouco tempo depois das alterações promovidas pela reclamada, justamente por, enfim, insatisfação de clientes, etc. O plano de saúde oferecido atualmente, né, através da Bradesco Saúde, foi determinado, inclusive no laudo pericial, é um plano melhor, é um plano mais caro, e entendemos que a empresa não era, assim, obrigada a continuar mantendo essa gratuidade desses planos de saúde, tendo em vista ela estar oferecendo, o próprio reclamante ele ter optado, inclusive, por um plano de saúde com mais cobertura, com mais benefícios a ele. E é por isso que nós requeremos que seja negado o provimento aos pedidos iniciais, tendo em vista não haver essa obrigatoriedade legal e tendo em vista o próprio reclamante ter optado por manter este plano de saúde com mais benefícios. Muito obrigada. Pois não, como Vossa Senhoria mesmo disse, Vossa Excelência disse, o processo é complexo, tem que examinar o edital da privatização lá da rede ferroviária, etc., o que foi assegurado, o que não foi assegurado, de maneira que todas essas questões estão, prescrição, incompetência, etc., está tudo examinado aqui no voto. O segundo votante, doutor Anemar? Eu estou de acordo. Doutor Jorge, terceiro votante. Então, a decisão, nós anunciamos o voto do relator. Muito obrigada, boa tarde. Número 55 da pauta é um ROPS 12.320.15/2016. Inscrito Dr. Jeremias Ferreira Dias, pelo reclamante, que é o recorrido. Uzi Minas e Audi. ROPS. Eu conheço do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500. Mantenho o valor arbitrário da condenação, porém ainda compatível. O senhor aguarda? Aguardo. Doutor? Eu estou de acordo. Doutor Jorge? De acordo. A decisão unânime, temos voto relator, prejudicado a sustentação. Uma boa tarde. Próximo. Número 7 da pauta é o RO 10.132.83/2016. Inscrito Dr. Alex Santana de Novaes, pelo reclamante, que é o recorrente. Quinaldo e Maquinelson. Um dos recorrentes.
Rinaldo e Maquinelson, né? Sim, senhor. Tudo bem? Boa tarde. Eu conheço, diante dos recursos, no mérito, nego-lhes provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Excelências, o que nos traz à tribuna, o recurso ele tem vários pontos. Nós gostaríamos de falar aqui, do pedido de equiparação salarial. O reclamante era mecânico. E como mecânico, trabalhava junto com outros colegas, também mecânicos, e realizando a mesma atividade, função idêntica. E foi isso que a testemunha do reclamante disse. As funções eram idênticas, não havia diferença de produtividade, tampouco de perfeição técnica. Mas veio uma situação curiosa quando o depoimento das testemunhas da reclamada. A reclamada não alega em defesa, mas tenta fazer crer que existia um plano de cargos e salários. A testemunha disse que o reclamante era mecânico nível 1, que o paradigma era mecânico nível 2, não, nível 3, tendo sido promovido a nível 5. Depois, a outra testemunha vem e diz que o chefe da oficina designava os mecânicos para trabalhar em determinadas máquinas e que o reclamante não trabalhava nas máquinas pesadas. E vem a informação presente no depoimento do preposto e presente no depoimento de todas as testemunhas. O reclamante trabalhava em plantões. Olha, aos finais de semana. Reclamante trabalhando em plantões aos finais de semana nos remete à verdade real dos fatos, dita pela testemunha do reclamante. Eles trabalhavam nas mesmas máquinas. Eles trabalhavam em campo, nos plantões. Ou seja, a reclamada levava o reclamante a campo, para dentro das fazendas, para dentro das áreas onde estivessem as máquinas, para que o serviço fosse realizado. A máquina não saía de lá. E não saindo de lá no plantão, que era exclusivo de um dos mecânicos, o reclamante trabalhava em todas as máquinas. Por isso, excelências, além do restante do pedido, o reclamante roga a vossas excelências que seja provido o recurso, principalmente quanto ao tema equiparação salarial. E por quê? Se existisse plano de cargos e salários na reclamada a nivelar mecânico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso teria sido objeto de defesa. Isso impediria a equiparação salarial. Mas não é isso. Os salários são diferentes no contra-cheque e não há qualquer designação de qualificação diferente. Assim, tendo em vista que, no mínimo nos plantões aos finais de semana, no mínimo, porque a testemunha diz mais, eles trabalhavam em funções idênticas, espero o provimento do recurso, principalmente quanto à equiparação salarial. É o que pede, excelência. Pois não. Aqui eu até cito o que consta da defesa. A defesa alega que não havia identidade de funções, tampouco cargos, etc. O documento que escolta esta peça de defesa evidencia que houve uma progressão laboral diferente entre reclamante e modelo. Aí vem o Aguinaldo. Em 2009 ele foi auxiliar técnico mecânico agrícola, depois ele passou para trainee, depois para técnico, depois para função de mecânico nível 3. Já Renato foi técnico mecânico nível 3, depois nível 4, depois nível 4, depois e assim por diante. E as testemunhas falaram que esse paradigma atendia, como diz aqui, que as funções do reclamante diferem do paradigma Renato, por esse ser mais conhecimento, atendia chamados sobre máquinas maiores com maior tecnologia eletrônica, realizando serviços mais específicos e complexos, exigindo maior experiência e responsabilidade. Então, por esse lado é que eu estou mantendo a sentença. Doutora Neymar? Estou de acordo. Doutor Jorge? De acordo. Então, decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 27 da pauta é o RO 11.081-11-2016. Inscrito o Dr. Paulo Roberto Garcia de Carvalho, pelo reclamante recorrido. É o Departamento Nacional de Produções Minerais, DPM e União Federal, AGU. Ministério Público se manifestou, deixa eu ver aqui. Tem. A Procuradora opinou pelo conhecimento dos recursos, mérito pelos provimentos, recursos, etc. Eu estou
Com este ambos recursos, rejeita as preliminares de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, nulidade por negativo de prestação jurisdicional e carência de ação por legitimidade passiva. No mérito, nego-lhe esse provimento. O senhor quer se manifestar? Não, Guarda. atende a presidência. Doutor Animar. Estou de acordo. Doutor Jorge. Decisão unânime, nós temos o voto do relator. Excelência, só quero fazer o registro de desejar boas festas a Vossas Excelências, a todos presentes aqui, que eu não sei se estarei aqui na turma novamente. E agradeço por esse ano aí. Vossa Excelência também. Muito obrigado. Ô, presidente, já que deu esse intervalo, só o que eu esqueci no início da sessão, de domingo para segunda veio a falecer, que foi inclusive o nosso colega no passado, e uma grande figura, que é o pai do nosso ministro Guilherme Caputo, que é o doutor Maurício Campos Bastos, meu conterrâneo, prefaciou meu livro, uma família toda querida, de juristas, né? O Guilherme, o Carlos Eduardo, o Gustavo, o Kiko. Então fica aí a nossa homenagem ao doutor Maurício de Campos. O Maurício foi juiz de trabalho, né? Quando era o tribunal pegava Goiás e Minas Gerais. Quando eu fui. Isso mesmo. Fui admitido, ele ainda trabalhava. Doutor Maurício. Ele ainda estava na ativa. Isso mesmo. Exatamente. Eu registro o doutor Edson também, pela OAB, a MAT, e o registro, tá? Pois não. Vai o ministro Guilherme Caputo. Sim, vai oficiar a família lutada. Okay? É do ministro Guilherme Principalmente, Caputo, principalmente que aí vai através dele. O ministro Caputo, tá? Pois não. Próximo. É o número 19 da pauta, que é o RO 10.806, 58/2017. Inscrita a doutora Mariana Roberta Quaresma Fonseca, pelos reclamados recorridos. Reclamados recorridos. É Financiana Esteves dos Santos. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Ela está pelos recorridos? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou conhecendo do recurso do mérito negando-lhe provimento. A senhora aguarda um pouquinho? Doutor Anemar? De acordo. Doutor Jorge. Então, da decisão unânime, fico prejudicada. Muito obrigada. Pois não. Boa tarde. Próximo. Número 20 da pauta é o RO 10.843, 74/2016. Inscrito o doutor Alexandre Rocha de Menezes, pelo reclamante recorrente. Pelo reclamante. Aqui a outra é PROAR, Serviços Auxiliares. Bom, aqui vai ter que fazer defesa aqui. Conheço de ambos os recursos, rejeita as preliminares de nulidades por negativa de prestação judicial e por cesseio de provas suscitadas. No mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante, dou o provimento ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação que lhe foi imposta. Inverto os ônus da sucumbência, concursa no valor de R$ 720, calculado sobre o valor de R$ 36.000 atribuído à causa, bem como da obrigação relativa ao pagamento dos honorários periciais arbitrados para a perícia de periculosidade, que reduz para R$ 1.000 pelo reclamante, isento, por quanto beneficiado da gratuidade judiciária, facultando ao perito valer-se do disposto na Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, estou afastando a periculosidade que foi definida em primeiro grau. O senhor tem a palavra, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssimo desembargador presidente, demais integrantes dessa egrégia turma, uma boa tarde a todos. Com toda a vênia, o reclamante vem a essa tribuna e pede que o voto de Vossa Excelência seja revisto e que os demais pares não o acompanhem em vossa decisão, uma vez que, quanto à periculosidade, restou cabalmente comprovado o direito do reclamante. Com relação aos minutos residuais, este TRT da Terceira Região já tem tese jurídica própria que reconhece os minutos residuais e, neste processo, é incontroverso a chegada do reclamante 20 minutos antes. E com relação ao conjunto probatório, a prova oral revelou que o reclamante fazia horas extras, numa média de 2 horas após a marcação. Então, o reclamante reitera suas razões, pede a Vossa Excelência que reveja vosso voto e que os demais revisor e terceiro votante deem provimento ao seu recurso para acrescer, inclusive, os minutos residuais, uma vez que a tese jurídica deste regional já reconhece
esse direito. Pois não. Bom, essa questão eu examinei aqui e estou até dizendo que estou valorizando aqui, priorizando a valorização do conjunto probatório feito pelo juiz de primeiro grau. Doutor Anemar. Eu estou de acordo. Doutor Jorge. De acordo. Uma decisão unânime, nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, obrigado. Boas festas a todos. Eu também. Muito obrigado. Próximo. Número 50 da pauta é o RO 11.771-40-2015. Inscrito Dr. Igor Rezende Machado pela reclamante que é recorrida. Número 50 da pauta. Boa tarde. Pode chegar. Boa tarde. FCD Hambúrgueres. Sim. Cleidiana. Vamos ver aqui só um minutinho. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Vamos ver aqui. Com isso, o recurso do mérito dou-lhe parcial provimento para excluir o adicional de insalubridade e respectivos reflexos, invertendo o ônus de sucumbência no aspecto agora a cargo da recorrida, dos quais está isenta por beneficiária da gratuidade judiciária, facultando ao perito, facultando-se a recorrente valer-se da resolução 6610 do Conselho Superior para receber o montante adiantado ao perito. Reduz o valor arbitrado da condenação para 15 mil reais, com custo de R$300 pela recorrente já paga. O senhor tem a palavra. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde, Vossas Excelências, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes dessa turma. Vou me ater ao voto de Vossa Excelência em relação à insalubridade. Nesse caso em específico, Excelências, é incontroverso que o laudo ele foi negativo, mas a prova testemunhal colhida, ela foi cabal no sentido de que, quando da diligência pericial, a reclamada ela retirou e incluiu outros equipamentos de proteção individual. Tanto é que no depoimento da testemunha da reclamante, foi claro no sentido de que havia lá só a japona. Ou seja, o equipamento de proteção individual, ele não era o completo. Ele não teria como neutralizar o agente insalubre, no caso frio. Outro sim, a prova testemunhal também demonstra que as fichas de entrada e saída da câmara fria, elas não correspondiam à verdade. Considerando esse conjunto probatório, por mais que o perito tenha sido cauteloso, nem ele mesmo poderia saber que, naquela época que a reclamante prestava seus serviços, ela poderia ter o agente insalubre neutralizado ou não. Nesse sentido, pede-se a vênia de discordar da relatoria para que seja reformada o julgamento. Em relação às demais matérias, eu acredito que, entendo que provavelmente vai ser uníssono o entendimento, uma vez que a prova oral foi categórica no sentido de que os cartões de ponto não refletem a real jornada de trabalho. É o que se pede. Tá ok. Bom, essa questão de salubridade está sendo observada aqui, inclusive com essa questão da fidedignidade ou não dos controles de EPI. Doutor Anemar. Eu estou de acordo. Doutor Jorge. De acordo. Uma decisão unânime, nós temos o voto okay. relator. Muito obrigado, Excelências. Boas festas. Obrigado, o senhor também. Próximo. Agora uma inscrição feita hoje, no número 29 da pauta, que é o RO 11.105-25-2015. Inscrita a doutora Renata Alves Heleno pela recorrida reclamada. A Zilda e a empresa Santa Maria. Bom, deixa eu ver aqui. Com esse recurso do mérito, nego-lhe provimento. O senhor aguarda? Aguardo. Doutor Anemar? Estou de acordo. Doutor Jorge? De acordo. Unânime, decisão unânime, praticada sustentação. Obrigada, Excelência. Próximo. Doutor José Maria, o único advogado que falta está sustentando neste momento no 10º andar. É do senhor? Tem um advogado que está sustentando no 10º andar, nós vamos aguardar, na hora que ele chegar a gente reabre a oportunidade para ele. Vamos continuar. Aqui do meu acabou? Sim. Então, da sala da minha relatoria, todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, que proclamam, então, nesses termos. Vamos passar para a próxima sala, por favor. Doutor Anemar, sala. A próxima sala, do doutor Anemar Pereira Amaral. São embargos de declaração. Só embargo de declaração. Doutor então Anemar, todos os embargos também já foram. Não tem sustentação, não claro. Pode ter. E já foram
todos decididos também em conformidade com os votos registrados eletronicamente. Então, próxima sala. Próxima sala é do desembargador Jorge Berg de Mendonça. Jorge. Segundo votante, juiz Marcelo Furtado Vidal. Terceiro votante, desembargador José Murilo de Moraes. Primeiro é o número 23 da pauta, sustentação oral à distância, que será realizada em Uberlândia. O processo é o RO 10.482-55/2015. Inscrita a doutora Roberta Parreira Santana, pela reclamada, que é recorrente. Qual número? É o 10.482, número 23 da pauta. Só um minutinho. Só para eu ver aqui, gente. Deixa eu ver qual ela fala por quê, Sebastião Silva. Ela fala pelo reclamado, Cocal. A senhora já está ouvindo, doutora? Sim, muito bem, excelência. Está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, pois bom, não. som bom. Uma boa tarde, viu? Vou passar a palavra para o relator ler a conclusão e depois eu passo a palavra para Vossa Excelência. Doutor Jorge, por favor, a conclusão. Pois não, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos, no mérito estou dando parcial provimento. Ao da reclamada, eu estou para excluir as horas extras do período anterior a 16 de dezembro de 2010. Ao do reclamante, eu estou acrescendo a condenação. Primeiro, o pagamento do intervalo interjornadas em relação ao tempo não usufruído, 2 horas, em prejuízo do intervalo de 11 horas, na forma prevista na OJ 355 TSDI 1 do TST, e os reflexos pertinentes, em relação ao período de 17 de dezembro de 2010 até a vigência da Lei 12.619 de 2012, considerada a jornada de trabalho fixada pelo juízo ACO para esse interregno. 2. Para o período de vigência da Lei 12.619, 2.1. Pagamento em dobro dos descansos semanais não concedidos ao reclamante, os feriados laborados em dobro, desde que não tenham sido quitados compensados, a serem apurados com base nos controles de frequência e com os demais parâmetros fixados na sentença para apuração da parcela no período anterior ao início da vigência da Lei 12.619. Okay. O pagamento das horas extras nos termos da súmula 338 TST, a falta de algum registro de ponto, a serem apurados de acordo com a jornada fixada para apuração das horas extras no período anterior ao da vigência da Lei 12.619/2012 e com os demais parâmetros ali estabelecidos. Estou aumentando o valor da condenação para R$10.000, com custos pela ré no valor de R$200. Muito bem, só tem a palavra, doutora. Sim, obrigada. Não. Cumprimento ao ilustre presidente desta turma, demais desembargadores, representantes do Ministério Público e colegas advogados presentes. Mais uma vez venho à tribuna para discutir a questão do motorista. No caso, em tese, nós tivemos aí o reconhecimento dos controles externos, as papeletas, do período de vigência da lei. Para o período anterior à vigência da lei, foi fixada, arbitrada, uma jornada aleatória, muito distoante daquela que se observa da prova documental reconhecida como válida. Razão esta que me traz à tribuna hoje, para dizer que se o reclamante alega na petição inicial que toda jornada de trabalho sempre foi a mesma, durante todo o contrato de trabalho, não se pode admitir, existindo prova reconhecida como válida no processo, que para o período anterior a ela seja arbitrada uma jornada qualquer. O que se espera, e aliás foi pedido na contestação e também em audiência, a realização de perícia contábil. Porque se essa documentação de controle de jornada é válida e é o que mostra a realidade fática, é dela que deve ser extraída a média de jornada realmente praticada. E essa média aplicada ao período em que faltar a documentação e também ao período em que não existia obrigatoriedade de se ter este controle de jornada. Para demonstrar o quão absurda é a jornada fixada e distoante da prova documental reconhecida, a empresa fez uma simulação de uma liquidação e chega à conclusão que a fixação de jornada das 6 às 21
leva à conclusão de mais ou menos 152 horas extras mês, 3 vezes mais do que aquilo que se observa na prova documental. Então, o motivo da nossa vinda é destacar esta questão, a necessidade de se prevalecer aqui a aplicação da OJ 233 do TST, tendo em vista a própria declaração do reclamante, de que durante toda a contratualidade sua jornada sempre foi a mesma. Além disso, houve também condenação a um número fixo de diárias de viagem. O juiz, em sentença, reconheceu o pagamento de 22 diárias e determinou o pagamento da diferença de mais 4 em todos os meses, durante todo o contrato. Ocorre que os olerites, ora comprovam o pagamento de 24, 26, de modo que alguns meses, se eu tiver que pagar mais 4, eu vou ter pago mais diárias do que o próprio mês tem de dias. Outro ponto que merece reforma para que as diárias de viagem sejam limitadas à diferença que se apurar da prova documental. Eram esses os pontos a considerar. Pela atenção, agradeço. Alguma A questão é totalmente fática, o juiz foi extremamente atento, o juiz de primeira instância, inclusive a decisão aqui está prestigiando demais a jornada fixada na instância de origem, porque ele teve o cuidado de olhar as papeletas, o conjunto da prova, testemunhal e documental. Eu estou seguindo literalmente a sentença fixada na primeira instância, dada essa criteriosa análise feita pelo juiz de primeira instância. Estou de acordo, doutor Marcelo? Estou de acordo igualmente. Então, a decisão unânime, nós temos do voto do relator. Uma boa tarde, doutora. Próximo. Muito obrigada. Boa tarde. Número 17 da pauta. Outra sustentação oral de Uberlândia, no processo 10.335, 36/2015. Inscrito doutor Renato Antônio de Araújo Pimenta, pela reclamada recorrente. O senhor está pela reclamada, doutor? Eu não estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante por irregularidade de representação. Estou conhecendo o apelo da ré e, no mérito, estou negando provimento. Quer se manifestar, doutor? Aguarde. Alô? O senhor está nos ouvindo? Sim. O senhor quer se manifestar? O senhor viu a conclusão do voto do relator? O senhor quer se manifestar ou aguarda? Vou manifestar. O senhor tem a palavra, então. Senhor presidente e demais membros da mesa, boa tarde. O douto juiz Acor entendeu ser devido adicional de insalubridade em grau máximo, acompanhando a conclusão constante no laudo pericial. Contudo, senhores julgadores, percebe-se no laudo pericial que houve o depoimento do senhor Amarildo Jesus Faria, mecânico da recorrente, que informou que usa todos os dias o produto chamado Luvex, que é um crime de proteção para as mãos. Informou ainda que o reclamante também fazia uso do mesmo produto diariamente e que tal produto era fornecido pela recorrente com regularidade. O próprio recorrido informou que trabalhava com luva látex, a qual é totalmente impermeável. Assim, senhores julgadores, como os senhores não estão adstritos ao laudo pericial e pelo princípio da primazia da realidade, o pedido da recorrente é de reforma do referido pedido. Sem mais. Eu sou revisor. Não teve apresentação das fichas. Eu peço ver na sustentação, estou acompanhando o relator, doutor Marcelo. Igualmente. Decisão unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Uma boa tarde. Próximo. Número 74 é um extra-pauta, um adiado da última sessão. No processo é o 12.236/54/2016. Na tela ele se encontra com o número 74. Está presente o Dr. Bruno Rodrigues Carvalho de Aquino, que é o advogado da recorrente Lafayette, que já sustentou na sessão anterior. Pois não. Qual que é o número? Esse é aquele que foi adiado. 12.236. 12. 236.
Esse processo... Não, está aqui já. Eu pedi vista, nós aqui, reexaminamos aqui. Conheço do recurso ordinário interposto pela sexta ré, rejeita a preliminar de inépcia inicial por ela suscitada, no método do provimento para considerar legítimo tanto a penhora realizada nos autos. É essa mesmo? É esse. Esse mesmo. Quanto à arrematação do imóvel, lote de terreno registrado no cartório e tal... É de São Lourenço, é isso aí? Isso. Feita em benefício da Ré Lafayette Compra de Imóveis. Em consequência, fica prejudicada a medida de reintegração dos autores na posse do referido bem, não havendo se falar também em subrogação do crédito da arrematante nos autos de número tal. Essa questão foi rediscutida, então o voto do relator foi alterado, ele entendeu por bem de alterar o relator. O voto está dando provimento, eu acho que atende a pretensão de Vossa Excelência. Sim, Excelência. Os demais... Eu sou o revisor que tinha pedido vista, estou acompanhando, o doutor Marcelo, que vai ser votante, também está acompanhando, decisão unânime, nós temos voto relator. Agradeço a Vossa Excelência, desejo uma boa festa e boas férias a todos. O senhor também, boa tarde. Próximo. Doutor, o advogado estava no 10º e voltou. Para mim, que assim que eu já perdi. O advogado que estava no 10º andar, fazendo sustentação, pode-se. Por favor, porque nós vamos reabrir aqui. É o número 48 da pauta, é o RO 11.593-69-2015. Inscrito o Dr. Leonardo Eleutério Campos pela reclamada recorrida JSL. Reclamada recorrida, deixa eu ver. 11.593. Senhor presidente, muito obrigado pela gentileza. Não, por nada. Só um minutinho que vai estar abrindo aqui. Engraçado, 11.593. Vai lá na... Ah, não, do Zé Murilo. José Murilo. Eu procuro, na cidade do JSL. Vai lá na conclusão para mim, na minha conclusão. Com esse recurso, rejeita a preliminar arguída no mérito nego de provimento. Estou pela reclamada. Pois não. Doutor Anemar? Doutor Anemar, doutor GC? Quem que é? Não. Segundo votante. Eu estou de acordo. Doutor Jorge? De acordo. É o doutor Anemar, né? Mas eu não participo. O relator, doutor... É o doutor Jorge? GC? Não, eu relator... Ah, o relator doutor Jorge... Não, porque nós já tivemos... Não, esse aqui é outro. É porque doutor Jorge foi anterior, esse aqui sou eu. Voltou o doutor Zé Murilo. Esse sou eu, porque nós voltamos na minha sala, porque o advogado estava... tá, que ele foi suspenso, né? Não, Vossa Excelência é o segundo tá. votante. Mas não foi feita divergência, não. Não há divergência, não. Eu não coloquei nenhuma divergência. Tá, não tem De divergência, acordo. doutor Jorge. Obrigado, feliz Natal, próximo ano novo para todos. Obrigado. Doutor Jorge já acabou também? Não. Bem? Não, né? Então, voltando lá no doutor Jorge. Voltando à pauta da relatoria do desembargador Jorge, número 37 da pauta, é o RO 10.846-25-2016. Inscrito Dr. Edson Gutierrez pela reclamada, que é recorrente. Reclamada 10 mil? recorrente. Doutor Edson. 10 mil? Perdido, Ah, 846. Acho que eu tô surdo mesmo. Tá surdo e cego. Tá batendo os números. Quando é velhice, é foda. Doutor Jorge, por favor. Velhice tá conclusão. terrível. Conheço de ambos os recursos, não me tô negando provimento, Edinho. Doutor Edson, você tem a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhor secretário. Senhor presidente, aqui com relação à pretensão recursal do autor, espera que seja preservado o respeitável entendimento de Sua Excelência. Mas, com relação à empresa, senhor presidente, o que se discute aqui é um problema de tempo. O Paradigma trabalhou na cidade de Santo André durante 7 anos e ativou no setor de amostras, executando as tarefas já ditas nas razões recursais. O autor foi contratado, depois de 7 anos, já na cidade de Itajubá. O que se discute aqui, senhor presidente, é o ingrediente contido no artigo 461, a mesma localidade, e inclusive também aquela súmula 6 do egrégio TST, quando diz que a mesma localidade refere-se ao mesmo município ou a municípios distintos que comprovadamente pertencem à mesma região. Aqui não se nega que os contratos do autor foram unificados, mas nem por isso data máxima vênia serve de baliza para o deferimento, como fez a respeitável sentença no que pertine à equiparação salarial. Então, a discussão, senhor presidente, a discussão é essa. Então, espera, pedindo vênia a Sua Excelência, o doutor desembargador relator, que seja provido o recurso da empresa e improvido o recurso do autor. A defesa não foi o senhor que fez, não. Não. Porque na defesa as folhas ID
8F0FE4A, a reclamada reconhecia o que era a mesma função. Não, reconhece. Desde 2009. Não, reconhece sim. Isso Eu sou ruim para dar para equiparação. Não, Excelência. Aqui, se me permite, reconhece sim. Reconhece que ambos trabalharam no mesmo equipamento. Mas o que se discute é a diferença salarial decorrente de quê? Que lá em Santo André, o autor estava subordinado a convenções coletivas do Estado de São Paulo. Então, há sim uma diferença salarial. Mas, a empresa não nega que eles trabalhavam no mesmo essa não equipamento. surgiu daí, não, surgiu depois. Pois é. Então, o salário foi lá, na origem, já foi acrescido. Mas na época da equiparação, eles trabalhavam no mesmo localidade. Trabalhavam. E foi onde que houve a diferença? Não, eles trabalhavam sim. Decorrência lá, mas é porque... É. Ou então, Taviani, eu acompanho mantei. o relator. Doutor, Acompanho o relator. a decisão unânime, estilo de voto do relator. Obrigado, Boa tarde. senhor. Próximo. É o número 43 da pauta. É um ROPS 11.004-84-2017. Inscritos: doutora Atainar Kelly Lage Barbosa, pela reclamante recorrente, e o doutor José Arlim de Jesus, pela reclamada recorrente. Dá pelas duas recorrentes. São duas recorrentes. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Tá, esse aqui eu vou ter que fazer a leitura inteira, porque houve uma arguição de preliminar de deserção. Então, eu estou conhecendo dos recursos ordinários. Quanto à preliminar de deserção do recurso patronal, arguída pela autora, com base na falta de comprovação do depósito social pela reclamada, verifica-se que na sentença proferida, a ré não foi condenada a cumprir obrigação de pagamento, salvo no que toca aos custos processuais, as quais recolheu regularmente, conforme ID, eu pus o número do ID. Assim, é desnecessária a implementação de depósito recursal, no caso, conforme a inteligência do artigo 899, parágrafo 1º da CLT. Preliminar de deserção que eu estou rejeitando. No mérito, também estou rejeitando a preliminar de nulidade de sentença por negativo de prestação jurisdicional, estou dando parcial provimento aos recursos. Primeiro, do reclamante, para condenar a reclamada a incluir em folha de pagamento a importância de 529,26 no prazo de 30 dias após a publicação desse acordo, independente de intimação específica para tal fim, sob pena de incidir multa de R$100 por dia, até o limite de 10 mil, assegurando ao autor o pagamento das diferenças vencidas após o retorno da licença sem vencimento, março de 2017, e a efetiva inclusão em folha. Ao do reclamado, para determinar que a obrigação de se ater às funções originais para as quais a autora foi contratada, com abstenção de desviá-la das funções de seu cargo, também seja procedida no prazo de 30 dias após a publicação desse acordo, independente de estimação específica, sob pena de incidir multa de R$100 por dia até o limite de 10 mil. Estou mantendo inalteradas as demais questões. Só quer se manifestar? Correto. Agradeço. Eu gostaria de manifestar a respeito das advertências e o pedido de indenização por danos morais, porque a minha cliente recorrente e reclamante, ela prestou o concurso público para secretária, pelo qual atuou num prazo de 20 anos, e houve essa redução salarial, tendo em vista que foi retirado o cargo de confiança, mas existe a súmula, né, que prevê essa questão que, passados 10 anos ou mais, o salário, ainda que não seja mais do cargo de confiança, ele deve ser mantido. O que acontece? Após o ajuizamento da ação, foram aplicadas diversas advertências, porque ela não quis cumprir um cargo que até não existe na empresa, que é o cargo de vendedora de loja. Então, isso prejudicaria até a questão do plano de cargo e salário dentro da empresa que ele existe. Então, após o ajuizamento, diariamente eram aplicadas essas advertências que a gente entende que é indevidas, tendo em vista que ela sempre atuou como secretária dentro da reclamada hora recorrida. Então, eu sustento nessa questão que a gente entende a nulidade dessas advertências e também todo o constrangimento que ela vem passando em não poder ocupar o cargo dela e está diante de um cargo inexistente dentro da empresa, e no contra-cheque dela ainda eles colocaram até de má-fé como auxiliar de contabilidade. Cargo esse, função que nunca foi exercida pela reclamante. Então, eu manifesto a respeito dessa questão da advertência e a questão da indenização por danos morais. Então, o senhor quer se manifestar, não é? O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa Câmara,
caros colegas e demais presentes. Excelentíssimo doutor, representando o Ministério Público. A questão, conforme a ilustre colega deixou claro aqui, há um inconformismo da reclamante em relação à função que lhe foi atribuída após ser destituída do cargo em comissão de secretária executiva, cargo esse que fica ao alvedrio do empregador, que é um cargo de confiança, tanto ele pode nomear como exonerar a qualquer momento. Mas, no entendimento da reclamante, esse cargo é um direito dela, é um cargo que ela adquiriu através do concurso, mas isso não é bem verdade. Ela prestou concurso para auxiliar administrativo, cujas funções estão na folha 16 da ID, folha 16 da ID 9B 38B 56. Abre aspas, executar tarefas relativas a vendas, tais como recepção, conferência, guarda, conservação e venda da produção, controle físico-financeiro do movimento de vendas, controle de qualidade e valor da produção em estoque, guarda e registro do numerário resultante da venda. Ora, isso são as atribuições do cargo. E parece que ela tem uma certa dificuldade para entender, ou até talvez não, porque em várias passagens do recurso dela, ela deixa claro que conhece bem o plano de cargo e salário. Abre aspas, importa salientar que a recorrida tem seus cargos e funções organizadas em plano de cargo e salário, PCS, e que cargos e funções, está na ID, DEA 3945, folha 4, e que as cargos e funções efetivos são providos do concurso público. Ainda dentro da recorrida, existem cargos de confiança, de provimento limitado e ilimitado, confeccionados de acordo com sua peculiaridade e especificidades, conforme descrito no ID 9B38, B56. Comissão é a contraprestação pecuniária que é paga quando o cargo e a função exigem certas condições de maior responsabilidade técnica e operacional. Mais à frente, volta a reclamante a afirmar, mais uma demonstração de que ela conhece bem o plano de cargo e salário e quais as funções dela. No caso em tela, a reclamante está na função de confiança e comissionada, a parênteses, secretária, também nessa mesma ideia que eu acabei de citar agora. Há mais de 10 anos, portanto, não pode ter seus vencimentos reduzidos, porque tais condições se integram no seu patrimônio social e econômico. A súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho diz o seguinte, abre aspas, percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao seu cargo efetivo, não poderá retirá-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Portanto, ainda que a reclamante exerça uma função que não seja mais de confiança, sua gratificação não poderá ser retirada, tendo em vista sua estabilidade e tais condições se integram ao seu patrimônio social e econômico. Em caso, a reclamante está na função, recebendo salário e comissão desde 1997, época em que ingressou na recorrida através de concurso público para o cargo e função de secretária. Fecha aspas. Essas são as palavras da própria reclamante. Daí, o que leva a crer é que a reclamante, ela simplesmente, quando é para ela ter que exercer as atividades atribuídas pela empresa, ela desconhece o plano de cargo e salário. Agora, quando é para ela alegar os benefícios da súmula 372, que, diga-se de passagem, é uma inovação recursal, aí ela entende perfeitamente o plano de cargo e salário. Resumindo, o que a reclamante quer é recusar a praticar as atribuições na folha 16 e D, volto a repetir, 9B, 38B, 56. E, com isso, ficar sem trabalhar, ficar navegando para os corredores, sem recebendo salário, mas sem prestar o serviço. Diante do exposto, reitera, seja dado provimento integral ao recurso da reclamada,
e seja negado o provimento ao recurso da reclamante para que se faça mais legítima justiça. Muito obrigado. Robson, eu estou mantendo as questões que foram objeto de sustentação oral. Então. Perfeitamente, eu peço ver na sustentação, a ambas as sustentações, e estou acompanhando o voto do relator. Também estou acompanhando o relator. A decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde para os senhores. Boa tarde. Igualmente. Próximo. Boa tarde. Tudo de bom. Número 70 da pauta, RO 12.673-57-2016. Inscrita a doutora Daniele Cristina Vieira de Souza Dias, pelo reclamante recorrente. Via Varejo. Essa menina quebra Via Varejo. Esse Via Varejo está competitivo. Vamos lá, doutor Jorge. Merecendo os recursos ordinários interpostos pelo reclamante, no método negando provimento pelo empresário, ao do autor, estou dando parcial provimento para determinar que as horas extras de intervalos intrajornada e interjornada sejam pagas com o principal mais o adicional. Estou mantendo o valor da condenação por quanto compatível. Esse manifesto aguarda. Vou aguardar. Pois não. Eu estou de acordo, doutor Marcelo? De acordo. A decisão unânime, nós temos o voto do relator. Obrigada, boa tarde. Pois não. Próximo. Número 16 da pauta, é um pedido de preferência apenas para assistir ao julgamento. É o ROPS 10.318-34-2017. A doutora Elaine Augusta está presente, é preposta da reclamada. Doutor Jorge, conclusão. Estou negando provimento ao recurso quanto à matéria suscitada danos morais, adotando as razões de decidida primeira instância. Se ela é pela reclamada, o recurso é do reclamante. Pois não. Então, a decisão, eu estou de acordo, doutor Marcelo, de acordo. Recurso. Decisão unânime, nós temos voto relator. Compreendeu a proposta, compreendeu a conclusão do voto? Negou o provimento ao recurso do reclamante. Negou o provimento. A senhora, né? Pois não. Negou o provimento. Pois não. Boa tarde. Próximo. Agora, vou acabar com as inscrições. Doutor Jorge, o que tinha que ser já corrigido e adaptado, adequado, já foi. Eu proclamo que todos os votos do doutor Jorge todos os processos da relatoria do doutor Jorge foram decididos em conformidade com os votos eletrônicos já registrados, eletronicamente. Então, passemos para a próxima sala. Sem processo, sem nada. Olha, doutor Gessé. Pauta da relatoria do Dr. Gessé Cláudio Franco de Alencar, segundo votante, desembargador Jorge Berg, terceiro votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Há uma sustentação oral à distância que será realizada também em Uberlândia, no 39 da pauta, que é o RO 11.335-67-2015. Inscreveu-se o Dr. Edu Henrique Dias Costa pelo reclamante recorrente. Deixa eu só ver se ele está a posto lá, doutor José, só um minutinho. 335. Boa tarde, boa tarde. Pode andar. 11335. Uberlândia. Sabe que nós perdemos um amigão lá que era evitar, né? Boa tarde, doutor. O senhor está nos ouvindo bem? Boa tarde, muito bem. Pois não. Então, o relator vai ler a conclusão do voto. Doutor Gessé, conclusão. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para: letra A, decotar da condenação a multa por litigância de má-fé. Letra B, conceder ao autor o benefício da justiça gratuita com isenção das custas processuais. Letra C, decotar da condenação o pagamento dos honorários advocatícios. Tudo nos termos da fundamentação. É o meu voto, senhor presidente. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Sim. Então, com base no voto do eminente relator, gostaria de escorrer apenas na matéria em que não foi dado provimento, que é a matéria principal, qual seja, o reconhecimento do vínculo empregatício. A questão aqui é aquelas famosas cooperativas de trabalho. Nesse caso específico, restou provado nos autos que tanto o reclamante quanto o testemunha, elas foram, sequer tiveram contato com essa pseudo-empregadora, que é cooperativa, pseudo-cooperativa. Elas já foram direto na tomadora,
fizeram o contato com o empregado ou funcionário da tomadora, que é a Petrobras, preencheram os formulários diretamente na tomadora, nunca tiveram contato, nunca participaram de nenhuma assembleia, todo o contato direto era com a tomadora. Afora isso, na questão fática, as cooperativas, das quais não se reconheceu a relação de emprego, foram revés e confessas no processo. Então, unindo tudo a isso, tanto a prova feita no processo, quanto a questão da revelia e confissão das reclamadas, entende que se deveria reconhecer o vínculo empregatício. Mais ainda, a testemunha do reclamante passou com um processo idêntico. Foi reconhecida a relação de emprego, tanto em primeira quanto em segunda instância, confirmada pela Igreja quarta turma. Nós juntamos essas decisões, inclusive a decisão desse agreste tribunal, foi posteriormente, eu fiz questão de juntar no processo. Também no processo da 15ª região, também contra a mesma empresa, a mesma cooperativa, foi nos mesmos termos reconhecido o vínculo de emprego. Então, resumindo, nós entendemos que não havia vínculo de cooperativa e cooperado, mas sim de empregado e empregador, pelo que pedimos o elacecimento do provimento para reconhecimento do vínculo empregatício com as duas primeiras reclamadas e responsabilidade subsidiária das demais. É o que temos a dizer, senhor. Pois não, completamente entendido. É uma manifestação, tá tudo. As questões são práticas e tal, e estão bem examinadas no voto. Doutor Jorge. Estou de acordo. Doutor Marcelo. De acordo. Decisão é unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde, doutor. Obrigado. Próximo. Menos um aqui. Número 40 da pauta. É o RO 11.429.72/2017. Inscrito Dr. José Vitor Vieira Diniz, pela reclamada recorrida Vai. Só acompanhamento. Pois não. Doutor Gessé, a conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito, negando-lhe provimento. Negando o provimento. Doutor Jorge. De acordo. Doutor Marcelo. De acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde. Próximo. Número 44 da pauta, RO 11.587.20/2016. Inscrito o Dr. Felipe Leite de Melo Ferreira Cansado, pelo reclamante, que é o recorrente. Reclamante recorrente. Doutor Gessé, a conclusão. Só um minuto, senhor presidente, que não entrou aqui ainda. Tá certo. É porque nós estamos rápido aqui. Já chamou daí? Ela já chamou. Quem que é? Aimoré? Aimoré. Aimoré Crédito Financiamento. Ele está pelo Túlio Rodrigues Silva, pelo reclamante. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos no mérito, dando-lhes parcial provimento. Ao recurso da reclamada, para determinar que seja observado o divisor 180 e a evolução do autor, a evolução salarial do autor no cálculo das horas extras. Ao recurso do autor para declarar a responsabilidade solidária do Banco Santander. Tudo nos termos da fundamentação. É o meu voto, senhor presidente. Quer se manifestar, o senhor tem a palavra. Excelências, boa tarde. Boa tarde, essa igreja turma. Com relação a dois tópicos, vou sustentar de forma breve, exatamente para chamar a atenção de alguns pontos que foram feitos no nosso recurso ordinário. O reclamante ele vai insistir na multa de litigância de má-fé, tendo em vista que a peça contestatória do banco, tal como também da financeira, tentou induzir ou mostrar de todas as formas que o reclamante detinha cargo de confiança. Fato esse que foi exposto de forma contraditória pelo próprio preposto. Eu vou pedir vênia para poder transcrever aqui o que foi falado na audiência do dia 7 de junho de 2017. Abre aspas, o reclamante trabalhava na área administrativa e, como tal, dava assistência para os operadores que ficavam na rua fazendo negócios do tipo comunicar taxas, planilhas. O reclamante não possui cargo de confiança. Nossa tese, a nossa fundamentação é exatamente o inciso 2º do artigo 80 do novo CPC, que dispõe sobre aquele que alterar a verdade dos fatos tem que ser punido com a multa de litigância de má-fé. Esse é o primeiro ponto que o reclamante gostaria de chamar a atenção. Um outro ponto também que o reclamante gostaria de chamar a atenção do relator é exatamente o que concerne as horas extras. O entendimento primeiro foi das horas extras além das sextas, mas respeitando o ponto eletrônico. De forma bem detida, de uma análise bem detalhada, eu observei ponto a ponto, que foram juntados, acostados aos autos, e pude observar que apenas os pontos
dos meses de outubro de 2014, novembro de 2014, dezembro de 2014, abril de 2016, maio de 2016, é que possui uma jornada elastecida. O fato além do reclamante ter trabalhado por mais de 24 meses na reclamada, somente 1, 2, 3, 4, 5 pontos que possuem jornada elastecida, não consta no contra-cheque do reclamante pagamento de horas extras, bem como também não há um relatório de compensação de jornada, demonstrando que o ponto que foi acostado aos autos é britânico. Não somente gostaria de chamar a atenção para esse ponto que deve ser levado em consideração, o ponto utilizado pelo juiz primeiro, que foi de maio de 2016, ele coloca até na sentença que a jornada é de 8 a 19, observa-se no contra-cheque do reclamante que não há esse pagamento de horas extras. Ele quis demonstrar que, se houvesse uma jornada elastecida, seria batido no ponto e aí sim seria remunerado ao reclamante. Pois bem, chamo a atenção, eminente relator, exatamente para isso. Foram poucos os pontos em que se teve uma jornada elastecida e mesmo quando houve essa jornada elastecida, não houve o pagamento das horas extras, ficando assim um reclamante no prejuízo. Ademais, ele se desincumbiu de fazer a prova. A testemunha, ouvida a rogo do reclamante, a testemunha Longino Lima, abre aspas, declarou que, para dar o suporte, o reclamante precisava acessar o sistema, mas de manhã o reclamante entrava em contato com os operadores via telefone ou WhatsApp, para repassar as metas diárias. Mesmo após o logout, o reclamante dava suporte ao pessoal via telefone ou WhatsApp. Havia registro de ponto, mas não sabe se o reclamante o fazia corretamente. O reclamante entrava por volta das 8 horas, porque nesse horário já estava repassando as metas, saindo por volta de 18h30. Ainda concluiu dizendo que já exerceu a mesma função do reclamante e que fazia as mesmas coisas que o reclamante com relação à jornada de trabalho. Então, eminente relator, eu gostaria de chamar a atenção com relação às horas extras nesse tocante. São mais de 24 meses de trabalho, todos os pontos acostados aos autos, somente 5 teve um elastecimento da jornada, e mesmo quando houve elastecimento, não houve compensação nem pagamento de horas extras. Sendo assim, pede vênia ao reclamante para que seja revisto o voto nos termos da fundamentação que foi feito no recurso ordinário. Muito obrigado. Pois não. Está examinada, a questão está toda examinada, né? Na verdade, eu transcrevo no voto parte da prova oral e faço ponderações a respeito da prova documental para, afinal, concluir que foi adequada a conclusão a que chegou o juiz de primeira instância no confronto da prova oral com a prova documental. E a questão da litigância de má-fé também está sendo apreciada e eu vou pedir vênia para, apesar de sustentação bem colocada, manter o voto tal como prefeito. E qualquer coisa também nós temos o maior prazer em decidir embargo declaratório. Mas está não é aquela questão inclusive de a não questão gostar, do pagamento das horas decidir. extras no cartão, no contra-cheque, enfim. Pois não. Mas qualquer coisa, embargo declaratório, a gente pode corrigir alguma coisa que porventura esteja fora do prumo. Doutor Jorge, doutor Marcelo, então a decisão unânime, nós temos o voto relator. Obrigado, um excelente final de ano a todos. Obrigado. O senhor também. Próximo. No número 2 da pauta, o advogado apenas assistirá ao julgamento, é o RO 10.027, 44/2017. Doutor Jacé, conclusão? Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos, no mérito negando o provimento ao apelo da segunda reclamada e dando parcial provimento ao recurso do reclamante para atribuir à União Federal o encargo de efetuar o pagamento dos honorários periciais nos termos da Resolução 66 de 2010, alterado pela Resolução 78 de 2011 do CSJT, tudo nos termos da fundamentação. É o meu voto. Perfeitamente, doutor Jorge. De acordo. Doutor Marcelo, de acordo. Decisão unânime, nos termos do voto do relator. Uma boa tarde. Boa tarde para o advogado que estaria assistindo. Próximo. Uma inscrição feita hoje, no número 16 da pauta, é o RO 10.627, 62/2016. Inscrita a doutora Juliana de Barro Metzger, pela recorrente reclamante. Doutor Jacé, por favor, a conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos interpostos, no mérito dando parcial provimento ao do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais por equiparação entre a autora e os paradigmas Letícia Souza Costa Sanches e Márcia Garcia de Deus Azevedo, prevalecendo o maior padrão salarial equiparado, como se apurar em liquidação, a partir do período imprescrito, com reflexos em horas extras, férias mais um terço, 13º salários, aviso prévio e FGTS com 40%, tudo na forma da fundamentação. Ficam invertidos os
ônus de sucumbência com custas pela reclamada no importe de R$ 1.200, considerado o valor arbitrado à condenação de R$ 40 mil. É o meu voto, senhor presidente. Só quer se manifestar ou aguarda? Eu posso aguardar, excelência? Perfeitamente. Doutor Jorge. De acordo. Doutor Marcelo. De acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator, prejudicada a sustentação. Uma boa tarde. Próximo. Os advogados acabaram nessa sala. Então, eu proclamo que todos os demais processos da relatoria do doutor Gessé... Eu vou pedir a Vossa Excelência, são dois processos que estão na pauta, e que, por motivos diferentes, um em razão de uma petição de acordo e outro em razão de uma discussão que tivemos aqui na última sessão sobre a questão de conhecimento ou não de recurso. Enfim, eu vou solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta dos processos de número 32 e 53 da pauta. 32 e 53 da pauta ficam retirados de pauta a pedido do eminente relator. Então, todos os demais, exceto esses dois retirados de pauta, ficam decididos nos termos dos votos já registrados eletronicamente. Vamos passar para a próxima sala. Doutor José Murilo, tem um advogado em Uberlândia, ainda em Uberlândia, dizendo que havia passado um e-mail para sustentação oral, mas realmente nós verificamos, não foi recebido. Depois ele confirmou que não enviou e-mail, falou que deu um telefonema. E ele está lá presente, querendo fazer. Deixa tá lá, não vai atrapalhar nada, não. Bobagem. Pode voltar na pauta? Pode voltar lá, voltamos lá e faz sustentação, não há problema nenhum. Não há problema. Tá lá, fala. 47. Só falar um número. Tem divergência? Em Uberlândia está conectado? Tá? Conectado? Tá. Cadê o advogado? Deve ter na vara É telefonar. o caça-fantasma, pode fazer. Antes era sem isso, não fala. Eu vou apregoar, vamos ver. Deixa eu ver se ele aparece. Antes era sem. A vantagem de não ter vídeo era isso, que a gente ouvia sem havia citado. Claro que ele reclamou do negócio. Ele telefonou agora. Mas ele um que a gente reconheceu que não dentro. mandou e-mail, mas deu um telefonema, mas não sabe quem recebeu. Ficou no telefone ali com o Giovanni. Até botei um óculos aqui, óculos de super-herói ele deve aqui, para ver se a gente enxerga lá. Eu imagino que ele esteja lá na vara, que ele está guardando o telefonema. Vamos ver, pode, apregou, cadê? É o número 47 da pauta, em Uberlândia, sustentação oral à distância, Dr. Pedro Henrique Martins Reinaldo. A outra sala quem que é? A outra é do Dr. Marcelo. Vamos fazer o do Marcelo, depois a gente chama ele de novo, vamos ver se ele aparece lá. Fazemos com o Dr. Marcelo, depois a gente verifica se o advogado volta lá. Vamos passar para a sala do Dr. Marcelo. Próximo, Dr. Marcelo, vamos. Dr. Marcelo, o primeiro é um processo adiado da última sessão de julgamento, é um extra-pauta. O processo é o RO 10.995-08-2015. Está presente o doutor Emerson Fernando Silva, pelo reclamante recorrente, sendo que ele não chegou a sustentar na sessão anterior. Não. Está pelo recorrente? Está pelo reclamante recorrente. Doutor Marcelo, a conclusão. Senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento ao do autor para acrescer a condenação ao pagamento como extras das horas suprimidas em desrespeito ao intervalo interjornada de 11 horas e ao da reclamada para limitar a condenação ao pagamento de diferenças de PLR. Tudo conforme se apurar a liquidação nos termos da fundamentação. Mantém o valor da condenação porque é ainda compatível. É a minha proposta. O senhor tem a palavra. Bom, peço licença para cumprimentar a todos, na pessoa do senhor presidente. Com a devida vênia, a proposta de voto do eminente relator, eu vou me ater aqui a sustentar somente com relação ao pleito da reforma da sentença, no sentido de que o reclamante requer a invalidade, a descaracterização da compensação do banco de horas. Pois bem,
A sentença de primeira instância julgou improcedente as horas extras sob o fundamento de que o autor não demonstrou diferenças de horas extras a seu favor, salientou ainda que os apontamentos feitos na peça de impugnação à defesa não são válidos para descaracterizar ou para considerar que, de fato, há diferenças em favor do autor com relação às horas extras. Com a devida vênia aos fundamentos da respeitável sentença, verifica-se na peça de impugnação à defesa que o autor fez um apontamento a título exemplificativo no mês do período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2013, documento de ID ED 1A454, onde constata-se que o autor se ativou em 41 horas extras nesse período, e analisando o demonstrativo de pagamento do mês subsequente, verifica-se que foi quitado a título de horas extras somente o total de 30 horas extras. Então, o autor desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrou matematicamente que essas horas extras que ele se ativou nessas horas extras e que elas não foram pagas para o mesmo. Porém, mesmo se Vossas Excelências assim não entenda, e caso entenda por dar validade aos espelhos de pontos juntados pela reclamada, verifica-se nesses espelhos de pontos que a jornada do autor era extremamente extensa. A título exemplificativo, nós apontamos no recurso ordinário apenas 3 dias, no qual, no dia 26 de novembro de 2014, o autor iniciou a sua jornada às 5h31 da manhã e terminou a sua jornada às 20 horas e 22 minutos. Retornando para o trabalho no dia 27 de novembro de 2014, às 5h34 da manhã, encerrando a sua jornada às 21 horas e 21 minutos. E assim o cartão de ponto, se analisarmos o cartão de ponto, veremos que essa jornada era habitual do obreiro, era uma jornada que ultrapassava mais de 10 horas diárias. Portanto, encontra-se na contramão do artigo inciso do artigo 59 e seu parágrafo 2º. Então, nesse sentido, eu peço que seja reformada a sentença para que seja aplicada a súmula 85 e seu inciso 4º do egrégio do TST, para que seja descaracterizada a jornada, a compensação de jornada, e que seja deferido as horas extras para o autor, pois uma jornada de mais de 10 horas, de uma forma habitual, como era, que isso está nos cartões de ponto, é em patente de desrespeito com a saúde, colocando em risco a segurança do trabalhador. Então, eu peço, são nessas razões que eu peço vênia para que seja reformada a sentença e, com toda a vênia, a proposta de voto do eminente relator. Pois não, doutor Marcelo, algumas? Não, a jornada foi pactuada em convenção coletiva, enfim, é a minha proposta de voto. Está constando o voto. Qualquer coisa também, embargo declaratório, a gente pode esclarecer, tá bem? Eu sou o revisor, estou de acordo, doutor? Eu estou de acordo. Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. Bom, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 7 da pauta é o RO 10.305/91/2016. Há impedimento do desembargador José Murilo. A presidência fica com a doutora Nemar. No RO 10.305/91/2016. Inscritos doutor José Vitor Vieira Diniz, pela reclamada recorrida, que é a Toyota, e doutora Ana Rita dos Santos, pelo reclamante, que é o recorrente. O terceiro votante será o doutor Jorge Berg. Você coloca na tela aqui, Márcia, por favor. Pois é, ele está aparecendo. Tá vendo? É 10.000? 10.305. Aí eu vou colocar. 91. Eu já votei. 10.305. Já votei. Eu vou colocar manualmente aqui.
Abrindo um outro processo. 91, Guilherme, FCA, Toyota, tá. Então, 10.305, o relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou corrigindo um erro material contido no dispositivo da sentença para constar que a condenação é dirigida apenas à primeira reclamada, Proema Automotiva S.A., e julgar improcedentes os pedidos em face das demais RES, Fiat, Chrysler, Automóveis do Brasil e a Toyota do Brasil Limitada. Isso posto, não conheço do recurso ordinário interposto pela segunda ré, por ausência de interesse recursal. Conheço do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Bem, a senhora fala pela Toyota, não é isso, doutora? Reclamante. Ah, tá. Então, a senhora fala pelo reclamante? Então, a senhora tem a palavra. Inicialmente, eu quero cumprimentar o ilustre presidente da turma, os demais embargadores e o excelentíssimo representante do Ministério Público. Eu vou pedir respeitosamente vênia para o relator, porque esse caso é um caso já conhecido do TRT da Terceira Região. A Proema é uma empresa do estado de São Paulo que veio para Betim exclusivamente para fazer peças para a Fiat. Essas peças eram produzidas no setor da Fiat, que então terceirizou, passando para um galpão que ficava ao lado da Fiat, que é a Proema, né, para que ela produzisse essas peças. Durante muito tempo, esses trabalhadores então contratados da Proema, eles foram ensinados pelos trabalhadores da Fiat a efetuar as peças. Os croquis eram todos da Fiat, que levavam até o galpão da Proema. Todo o maquinário presente na Proema, na primeira reclamada, pertenciam à Fiat. Muitas vezes, próprios trabalhadores, eles receberam ordens de trabalhadores que saíam de dentro da Fiat e iam no setor da Proema. Então, é por isso que eu peço a reforma para responsabilizar a Fiat. Nesse sentido, nós temos aqui uma decisão do desembargador doutor Sebastião, de lá do doutor Sebastião, que reconhece essa simulação de relação comercial, porque ela nunca existiu. Tanto é verdade que a testemunha do reclamante, ela diz que nos últimos 2 meses, quando a Proema estava quebrando, porque não mais estava prestando serviços para a Fiat, é que se tentou, por meio do sindicato dos metalúrgicos de Betim, uma contratação comercial com a terceira reclamada, que é a Toyota. Então, eu peço vênia mais uma vez, peço atenção até para os memoriais que eu apresentei e peço a reforma da decisão. No caso aqui, a Toyota, na verdade, já é recorrida, né? E no caso que o ilustre relator está mantendo e em processo de ação em relação, inclusive, à Toyota. Nesse caso, eu vou, então, passar em seguida o julgamento. Se houver alguma questão divergente, a gente devolve a palavra aí, no caso da Toyota. Eu, como revisor, estou de acordo. O desembargador Jorge Berg Mendonça, terceiro votante. Então, assim se decide, a unanimidade, no terceiro voto do relator. Obrigada, excelência. Devolvo a palavra ao desembargador José Murilo de Moraes. Pois não, próximo. Número 20 da pauta é o RO 10.659-96-2017. Inscrita a doutora Letícia Ventura Vieira, pela reclamada recorrente. Doutor Marcelo, conclusão. Um minutinho, por favor. Boa tarde, tudo bem? Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários, mas não conheço dos outros apelos aviados pelo autor, e menciono 3 IDs que houveram recursos bizados, trizados, se existe a palavra, o mesmo recurso foram interpostos, aliás, 4 vezes, então eu só estou conhecendo de um. Em face do princípio da unirrecorribilidade, e no mérito eu nego-lhes provimento.
Negando provimento, só quer se manifestar, só tem a palavra. Eu posso aguardar eventual divergência? Pode aguardar, sim, perfeitamente. Eu sou o segundo votante, estou de acordo, doutor Jorge. Estou de acordo. Eu estou também de acordo. Doutora Anemar também está de acordo, decisão unânime nos tornos do voto do relator. Muito obrigada, boa tarde. Márcia, não é aquele anterior, não cheguei. Próximo. Anterior que eu votei para ele. Sim. Na época teve impedimento. Próximo também é impedimento do Impedimento senhor. meu também? Sim. É o 44 da pauta, é um AP 11.802, 45/2016. Inscrita a doutora Elda Carla Andrade Alves, pelo exequente agravante. Então, atuará como terceiro votante, doutor Jorge Berg de Mendonça. Doutor Jorge, o terceiro e o doutor Anemar preside. Eu passo a palavra ao relator para a conclusão do voto. Conheço dos agravos interpostos, no mérito, nego provimento do exequente e dou parcial provimento ao da executada para determinar que os cálculos sejam retificados quanto à jornada cumprida no dia 6/9/2011 e para se deduzir o intervalo intrajornada de 1 hora da jornada cumprida pelo autor a partir de 6/9/2011, custas pela executada no importe de R$ 44,26. A senhora fala pelo exequente, reclamando. Pelo exequente. A senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu estou aqui pelo reclamante, exequente, de acordo com a proposta de voto do eminente relator, foi negado provimento ao apelo do autor. A ponderação que eu tenho a fazer aqui na tribuna é o seguinte: o processo na fase de cálculos foi designada perícia contábil em razão da divergência dos cálculos. Na fase de conhecimento do processo, esse é um processo de 2013, cuja prescrição quinquenal é 2008, restou deferido e confirmado por essa turma a condenação da reclamada ao pagamento de 1 hora extra a título de intervalo intrajornada até abril de 2011. Por que houve essa condenação? Em razão do reconhecimento da imprestabilidade dos cartões de ponto no tocante ao intervalo intrajornada. Ficou validado os pontos no tocante à entrada e à saída, mas no tocante ao intervalo intrajornada não ficou. Então, por isso, a sentença reconheceu que não havia o gozo de 1 hora de intervalo intrajornada até abril de 2011, o que foi confirmado por esse tribunal. O que o perito fez ao elaborar os cálculos? A discussão do exequente se restringe até o período de abril de 2011, no período em que a empresa foi condenada ao pagamento de 1 hora. O perito, ao fazer a apuração da jornada diária até essa data, até abril de 2011, ele levou em consideração a integralidade dos cartões de ponto, inclusive no tocante ao hiato alimentar, cuja prova testemunhal na fase de conhecimento consignou que os cartões de ponto não retratam a realidade no que tange ao intervalo intrajornada. E, ao usar essa metodologia, em diversos dias havia uns registros que foram invalidados pela prova testemunhal. O perito ele não computou na jornada trabalhada esses intervalos que estão lá registrados e que foram invalidados na fase de conhecimento, ou seja, o prejuízo de 1 hora diária trabalhada. E, além disso, ele foi além. Ao invés de apurar 1 hora extra de intervalo intrajornada até abril de 2011, conforme comando exequendo, conforme decisão transitada em julgado, ele apurou só nos dias em que não tinha 1 hora no cartão de ponto. Então, o que a gente está discutindo é justamente o quê? A imprestabilidade dos cartões de ponto só no tocante ao hiato alimentar e só no tocante até o período de abril de 2011, de forma a que o perito apure em todos os dias 1 hora conforme deferido, o que ele não fez, conforme demonstrado detalhadamente nas razões de agravo de petição, e de forma que ele não compute esse intervalo. Ou, caso ele compute, que seja feito de acordo com a fundamentação do acórdão dessa sexta turma. Porque, ao fundamentar a imprestabilidade dos cartões de ponto no tocante ao hiato, essa sexta turma, ela fundamentou com base numa testemunha. E essa testemunha falou que até abril de 2011, período em que tinha 2 turnos, eles usufruíam de 30 minutos. Então, se for para tirar da jornada, que se limite a esses 30 minutos, de acordo com a testemunha. Eu vou ler um trecho aqui do acórdão dessa sexta turma da fase de conhecimento. A testemunha Paulo Sérgio confirmou a inobservância do intervalo intrajornada. Verbes. Na época em que havia 2 turnos, o intervalo para a refeição era de 30 minutos em média, tanto no almoço quanto no jantar. Que em 2011 foi inaugurado o 3º turno e então os técnicos passaram a ter 1 hora para almoço e jantar.
Por sua vez, a testemunha enrolada pela ré, Henrique Freire, não soube esclarecer sobre o intervalo no período em que havia 2 turnos, que antes havia 2 turnos, depois passou para 3, que não sabe dizer se o intervalo na época de 2 turnos era de fato reduzido ou integral, que depois passou para 3 turnos, o intervalo era de 1 hora. A conclusão dessa turma extrai-se da prova oral que havia a inobservância do intervalo intrajornada no período em que a empresa adotava 2 turnos, ou seja, até abril de 2011, não merecendo qualquer reparo à sentença. Então, nesse ponto, o reclamante entende que o perito pecou ao elaborar os cálculos, porque ele considerou os cartões de ponto imprestáveis no tocante ao hiato alimentar, o que foi declarado tanto pela decisão de primeira, de segunda, de terceira instância nesse processo. Então, eu vou pedir, Vênia, para que os demais componentes da turma, e até mesmo o eminente relator, façam uma revisão desse ponto. Por quê? Porque, de fato, houve essa consideração do intervalo registrado no cartão de ponto até 2011, tanto para cômputo da jornada, quanto para apuração, deixar de apurar 1 hora de intervalo intrajornada. Eu citei como exemplo, aqui no agravo de petição, por exemplo, dia 18/11/2008, o perito excluiu o tempo de 57 minutos da jornada efetivamente trabalhada. É um período anterior a abril de 2011. No dia 19/11/2008, o perito não apurou 1 hora de intervalo intrajornada, despeita a sentença ter condenado 1 hora. E, além disso, tirou da jornada ao apurar as horas extras excedentes à sexta. Então, tem os apontamentos aqui, estou dizendo só desse período, e peço que reanalisem esse ponto. Quanto ao apelo da reclamada, que foi provido parcialmente, se eu entendi bem, foi justamente com relação a determinar que seja computada a jornada 1 hora a partir de 2011, na nossa manifestação a gente até coloca que, pela análise dos espelhos de ponto, verifica-se que o intervalo entre a jornada não foi computado como hora elaborada em jornada a partir de maio de 2011. Então, isso aqui, salvo o melhor juízo, o perito já esclareceu e realmente não há esse cômputo, porque a gente não teve, a empresa não foi condenada a essa 1 hora a partir de 2011, então está correto. Então, vamos manter a mesma regra para o período anterior, né, mas de forma reversa. Né? Se no período em que não tem condenação tem que computar na jornada, no período em que houve a condenação ao pagamento de hora intervalar pelo fato da imprestabilidade dos pontos, esse período não tem que ser computado e tem que ser apurado a hora todos os dias. E, sucessivamente, eu fiz um pedido sucessivo, caso entenda que tem que ser retirada da jornada trabalhada o tempo usufruído, que seja o tempo em que consta nos fundamentos do acórdão, que são 30 minutos, que é o que a testemunha falou que ele gozava, e não o tempo que está lá nos pontos inválidos, porque esses pontos eram assinalados automaticamente pela empresa, o que ficou comprovado. Então, é o que se requer e muito obrigada pela atenção. Pois não, Luiz Marcelo, essa questão. Senhor presidente, eu estou retratando aqui o que a sentença disse em detalhes, o que o acordo fez constar no acordo e o que o perito apurou. Não cabe, eu peço ver na sustentação oral, porque não cabe, nessa fase de execução, interpretar matéria que foi objeto da fase de conhecimento, que a testemunha disse ou não disse, que esses parâmetros já estão delimitados, seja na decisão de primeiro grau como no acordo. E estou fazendo referência aos erros que eu entendo que foram cometidos por perito, foram erros pontuais. É minha proposta de voto e, na hipótese de algum esclarecimento após a publicação do acordo, eu estarei à disposição para esclarecer. Foi o que eu entendi também, essa divisão dos 2 períodos, um em que se acrescentou ao intervalo e até abril de 2011, e posteriormente esse período em que os cartões foram considerados válidos. Também entendi assim. Estou de acordo, do desembargador Berg de acordo, assim se decide a unanimidade, no sendo voto do relator. Se houver alguma dúvida, a senhora, com certeza, o doutor Marcelo terá prazer em... Pois não, boa tarde a todos. Devolvo a palavra ao desembargador Zé Murilo. Pois não, próximo. Número 40 da pauta, R11.396-83-2016. Inscrito o Dr. Carlos Alexandre de Paula Moreira, pelo reclamante recorrente. Reclamante recorrente.
Doutor Marcelo, a conclusão, por favor. Conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Negando provimento ao recurso reclamante, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores desta turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras e senhores servidores, colegas aqui presentes. A matéria que trazemos à tribuna é o pedido de reconhecimento por parte de um trabalhador concursado, porém seletista, da autarquia municipal, a Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, que tem na legislação do município a previsão do direito a férias-prêmio. Ele requereu, algumas vezes, junto a essa autarquia, a verbação do seu tempo, para que ele pudesse exercer, como todos os demais trabalhadores estatutários o fazem, e aqueles trabalhadores seletistas que vêm obtendo na Justiça do Trabalho também o reconhecimento desse direito, aquela opção, dentre as 3 possibilidades possíveis, que é a de gozar os períodos de férias-prêmio, converter em espécie ou contar em dobro para fins de aposentadoria. Há uma discussão no sentido de se dizer que, por meio de uma... A previsão está na legislação do município de Belo Horizonte, né? A lei orgânica estabelece, no artigo 56, ela garante os direitos previstos constitucionalmente aos seus servidores, e no inciso 3º deste artigo 56 trata das férias-prêmio sem excetuar. Ela não diz que é apenas para, ela fala para o serviço público. E essa matéria, embora tenha sido arguída até em sede de defesa pela reclamada, ela realmente foi objeto de uma alteração na lei orgânica e foi suprimida. Porém, essa supressão foi derrubada por meio da ADI julgada pelo TJ de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e imprimindo, então, efeito repristinatório, de tal forma que vigia e continuou vigiando este artigo. Eu trago, nas minhas razões de recurso, decisões oriundas deste egrégio tribunal, uma da relatoria do Dr. Bolívar Viegas Peixoto, de 2011, outra da relatoria do Dr. Júlio Bernardes do Carmo, de 2010. Recentemente, tive a oportunidade de sustentar nesta corte, em outra turma, uma matéria, ao meu modesto entendimento, semelhante, que tratava de autarquia pública e empresa pública, reconhecendo que o trabalhador de autarquia pública, ao ir para a empresa pública, mantinha os direitos, e naquele processo tratava-se de quinquênio. É uma decisão agora, recente, do último dia 4 de agosto, da primeira turma. Então, o nosso pleito é no sentido de requerer ao eminente relator, naturalmente pedindo vênia, o acompanhamento dessas decisões que eu trago nas minhas razões de recurso, deste terceiro regional, terceira turma e quarta turma, no sentido de fazer aqui a interpretação sistêmica e teleológica da norma, para que o direito a férias-prêmio, que a lei municipal não faz qualquer distinção entre servidores estatutários e seletistas, seja reconhecido ao reclamante para garantir-lhe o direito, então, de ter computado o seu tempo para fins de contabilização dos períodos de férias-prêmio e lhe garanta também, ao final, quando chegar o momento oportuno, o direito de fazer a opção entre as 3 possibilidades que a lei municipal faculta, que é gozar, converter em espécie ou contar em dobro para fins de aposentadoria, é o que se espera. Muito obrigado. Senhor presidente, a matéria de férias-prêmio já é conhecida aqui nessa egrégia turma. Eu estou seguindo o entendimento, já aqui da turma, de improcedência das férias-prêmio, entendo que não há repristinação. O que ocorreu no caso foi uma declaração com efeito retroativo de inconstitucionalidade, e é a minha proposta de voto, estou ratificando o meu voto. Pois não. É matéria de direito, é natural que haja divergência. Doutor, eu acompanho, doutor... Inclusive, essa matéria aplica para analogia do 51 do Hospital Odilon Beres, que é o mesmo artigo 56 da orgânica do município de Belo Horizonte, né? Simulada. Eu, embora tenha natureza jurídica distinta, né, mas eu estou de acordo com o voto do relator. Então, a decisão unânime, temos o voto do relator. Boa tarde. Obrigado, boas festas. O senhor também. Boa tarde. Próximo. Número 42 da pauta é o RO 11.445, 42/2015.
Inscrito Dr. Rodrigo Dourado Duarte, pelo reclamante, um dos recorrentes. Doutor Marcelo. Conheço do recurso interposto e, no mérito, nego provimento ao do autor e dou parcial provimento ao apelo da ré para determinar que a contribuição previdenciária a cargo da empresa observe a Lei 12.715/2012 e mantém o valor da condenação porque ainda compatível. É a minha proposta. Contribuição. O senhor tem a palavra. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Excelentíssimo desembargador presidente, pessoal, acompanhando os demais jogadores aqui presentes, representantes do Ministério Público, servidores e demais colegas. Pois bem, vou pedir vênia para poder discordar do voto do relator. Primeiramente, com o que diz respeito à reversão do pedido de demissão por justa causa. Pois bem, o meu cliente, o reclamante, hora recorrente, era cobrador de transporte coletivo. E ficou devidamente comprovado nos autos que todos os meses, necessariamente, lhe eram descontados valores indevidos sobre o suposto pretexto de malotes faltantes. Inclusive, a decisão Primeva, ela foi clara ao tratar do presente assunto. Vou até pedir vênia. Compulsando as fichas financeiras, pude verificar que o reclamante chegou a sofrer significativos descontos por diferença de malote. Em 21 de agosto de 2013, o reclamante chegou a ser divertido diante de diferenças de malotes apuradas. Especificadamente nesse mês, o autor sofreu desconto de R$ 301,50, quase metade de seu salário. Na rescisão contratual, o desconto alcançou R$ 728,20, praticamente todo o salário do autor. Ou seja, a própria sentença Primeva, ela constatou todo esse terror que o reclamante vivenciou durante todo o seu pacto laboral, pois o mesmo sendo cobrador, lhe eram subtraídos valores indevidos e, pior do que isso, sequer lhe era facultado de direito de defesa, porque esses malotes não eram conferidos na presença do reclamante. E a testemunha traga-roupa pelo mesmo foi clara o motivo pelo qual o reclamante pediu a demissão. Vou pedir vênia também. Que o reclamante parou de trabalhar para a reclamada por falta de pagamento, que o reclamante não recebeu o pagamento no dia que os outros receberam. Foi na empresa para reclamar, que depois o reclamante fez a reclamação, e eles começaram a mudar o reclamante de horário, o reclamante não gostou e pediu para sair. Percebe-se claramente que o pedido dele de demissão não foi motivado, pelo contrário, foi motivado, conforme substanciado dos autos, seja da própria sentença Primeva, que assim o reconheceu, ou seja, da prova testemunhal devidamente acolada aos autos. Dessa forma, requer o reclamante a reforma da decisão do ilustre relator e da respeitável sentença nesse sentido. Da mesma feita, peço vênia também ao reclamante no que diz respeito à insalubridade, o adicional insalubridade. Foi reconhecido um laudo pericial que o mesmo estava exposto à zona B. Já é fato, já é público notório que a jurisprudência e a doutrina têm entendido que quando o obreiro está exposto à zona B da vibração, também lhe é devido o adicional de insalubridade. Como foi reconhecido que o mesmo estava na zona B durante todo o pacto laboral, requer também o recebimento respectivo adicional de insalubridade por todo o pacto laboral, razão também pela qual vem aqui vênia pedir reforma da sentença proferida pelo juízo ACO. E, por fim, a questão do dano moral no que diz respeito a condições de higiene ao qual o mesmo era submetido. Constou na sentença Primeva que essa prova ficou dividida. E, tendo a prova ficado dividida, o juiz ACO entendeu por bem não deferir ao recorrente o dano moral. Acontece que o recorrente, com a permissa vênia novamente, não pode concordar. Por quê? A testemunha ouvido a rogo pela reclamada, ela não trabalhava com o recorrente e não trabalhava nas mesmas linhas. E eram raras vezes que essa testemunha viu o recorrente. E a mesma confessou isso em audiência. Ao afirmar que, às vezes, se encontrava o reclamante no final de algumas viagens.
por sua vez, a testemunha Traga Arrogo pelo recorrente foi precisa nos seus fatos. Ela mostrou conhecimento, propriedade, ao afirmar que o banheiro do ponto final é imundo, tem porta quebrada, sem papel higiênico e é utilizado por todos. Ora, com a massa permissima vênia, a prova aqui não ficou dividida. A única testemunha que tinha ciência dos fatos, que trabalhou com o reclamante, que encontrava com o mesmo diariamente, que trabalhou na mesma linha, foi clara ao demonstrar as condições ao qual o banheiro era submetido. E, inclusive, foi colado também aqui pelo recorrente de mais outros julgados nesse sentido, as questões dos banheiros, por parte dos cobradores e motoristas de ônibus, situações que sabem, que estão. É fato público e notório que esses banheiros são objetos de uso por usuários de drogas, por moradores de rua, porque ficam na rua, ficam em via pública. Não há nenhum controle por parte da empresa se diz respeito sequer à limpeza desse banheiro. Inclusive, esses banheiros, quem são responsáveis pela limpeza dos mesmos são os próprios cobradores e motoristas da reclamada. Então, senhor presidente, ilustríssimo relator, com a permissima vênia, vem aqui o recorrente pedir que seja reformada a sentença proferida pelo juiz Jacó, bem como a conclusão do relator. É só, obrigado. Essas matérias, evidentemente, todas estão devidamente tratadas no voto do eminente relator, e qualquer coisa também a gente pode prestar esclarecimentos oportunamente. Eu peço vênia da sustentação e estou acompanhando integralmente o voto. Doutor Anemar. Essa questão da vibração, quando ocorre naquela zona B, está dentro da vigência da portaria, a gente tem até reconhecido. O doutor falou aí, inclusive no recurso, que era da zona B. Eu vejo no gráfico, estou até com o aberto do laudo, ele diz o seguinte, lá do que se definiu a título de AEQ, que é aquela eixo corrigido para a jornada, explicado aqui no caso foi 10 horas. É de 0,44 metros por segundo ao quadrado. Aqui a ANAIS 2601, que é a que estabelece as zonas, ao invés daqueles limites estabelecidos pela portaria posterior do Ministério do Trabalho, estabelece aqui 0,77 metros por segundo. Isso está aí abaixo, então não está na zona B. Pelo gráfico, está na zona A. É o que eu estou entendendo. Por isso que eu até... não é o caso. Essa matéria nossa aqui, essa matéria é bem conhecida nossa aqui. Eu estou de acordo com o voto do relator. Peço com a devida vênia da sustentação, a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Uma boa tarde a todos, Feliz Natal, um próspero ano novo para todos. Viu? Deus quiser. Muito obrigado. Próximo. Número 8 da pauta é o RO 10.337-87-2017. Inscrito Dr. José Jorge Neder, pela reclamada recorrente. Doutor Marcelo, conclusão, por favor. Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários. No mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para julgar improcedente a reclamação trabalhista, ficando invertidos os ônus da sucumbência contra as custas processuais, fixadas em R$ 120, calculadas sobre o valor dado à causa, R$ 60 mil, na forma do artigo 789, inciso 2º da CLT, de cujo pagamento está isento o reclamante porque beneficiário da justiça gratuita. Os honorários periciais rearbitrados em R$ 1.000 serão quitados na forma da Resolução 66/2010, prejudicado o exame do recurso adesivo do reclamante. Estou julgando procedente, é minha proposta de votos. Demorou, mas valeu a pena. Valeu a pena. Posso aguardar, por favor? Não, eu sou o segundo votante, estou de acordo, doutor Anemar. Eu também estou de acordo. A decisão, nós nos temos do voto do relator, ficando prejudicado. Muito obrigado. Uma boa tarde. Feliz Natal a todos e um bom 2018, né? Muito bem. Um abraço para você também, irmão. Aqui, tudo de bom, tá? Precisar, você sabe. Não. Marcelo, Agora tem um número 12 da pauta.